Continuando em espírito de adoração, quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com o Criador. Grande Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar aqui no seu templo de oração para poder te adorar. Nesse momento nós vamos abrir a sua palavra e, Pai querido, nós pedimos a presença do Espírito Santo para que a gente entenda as suas verdades para a nossa vida e que o que nós aprendermos e lermos hoje, que é a sua palavra, que isso faça diferença para cada um de nós. Pai querido, mais uma vez te convidamos para estar aqui, porque é a sua presença que torna esse local especial. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia também aos nossos amigos Novo Tempo, que estão aqui nos visitando. Bom dia, quem sabe, para algum amigo de outro estado que está aqui com a gente hoje. Muitos viajaram nesse feriado, né? Mas muitos também saíram de São Paulo e muitos vieram a São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso meio. Bom dia também aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do Facebook e também do YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a cada um de vocês e a cada um de nós que está aqui hoje, amém? Queridos, a Bíblia nos ensina que todos nós recebemos dons espirituais. E esses dons, eles servem para levarmos a mensagem do Evangelho, das boas novas, a pessoas que não conhecem. Mas esses dons também são úteis, como diz a palavra de Deus, para que nós sirvamos uns aos outros. Quando eu estou sentado aí onde você está, passa um pensamento na minha cabeça, mais ou menos assim. Quando vem, por exemplo, um coral aqui à frente, eu penso assim: agora o coral vai cantar para mim. Quando um pregador vem à frente, passa mais ou menos um pensamento assim na minha cabeça: agora o pregador vai pregar para mim. Enfim, todos que vêm aqui à frente, de alguma forma muito especial, estarão me servindo, nos servindo. E chegou a oportunidade de eu poder servir os irmãos. E eu agradeço muito a Deus, a grande oportunidade que Ele me deu de poder usar o meu talento e os meus dons para poder servi-los, assim como os demais amigos já fizeram aqui à frente. E eu quero publicamente, Gilberto e toda a igreja, agradecer o esforço de vocês. Agradecer a banda, a equipe de louvor, não só os de hoje, mas nós temos aí, eu acredito, mais de 20 pessoas que compõem a equipe de louvor, né, Gilberto? Na sua totalidade. Quero agradecer vocês, porque vocês estão usando o dom de vocês para poder nos servir. Agradecer a cada um que veio aqui, quem contou a história para as crianças, agradecer aquele que orou, aquele que nos recebe lá embaixo com um sorriso todo sábado pela manhã, agradecer os amigos do som, agradecer aos anciãos, que hoje é o dia do ancião, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você seja glorificado, amigo. Que você continue servindo a cada um de nós com os dons que Deus te deu. E se eu esqueci de alguém, que você seja abençoado. Muito obrigado por você ter entendido e poder nos servir. Já que nós estamos falando de dons e talentos, eu quero perguntar para você, em sua opinião, qual é o maior de todos os dons? Talvez venha na sua mente, e eu imaginei isso, Roger, a primeira resposta que vem à sua mente, possivelmente pode ser amor. Mas vamos deixar a Bíblia responder, e quem sabe a gente retirar uma outra essência de qual é o maior dos dons. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, e o verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o verso 10. E a palavra de Deus nos diz o seguinte:
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aqui para mim. Eu entendo que existem vários dons, mas de nada adianta muitos dons se nós não usamos esses dons para servir. Em meu entendimento, na minha humilde opinião, o maior dos dons é servir. Cada um tem um dom, e nós devemos servir o nosso semelhante com os nossos dons. Uns encontram um dom mais cedo. Quem aqui já sabe qual é o seu dom? Posso ver as mãos? Amém. Nós temos um teste de dons aqui, né, Roger? Uns encontram mais cedo, outros encontram mais tarde, outros não ligam muito, mas se você não encontrou ainda o seu dom, por favor, faça um teste de dons. Nós temos aqui na nossa comunidade. E para você descobrir esse dom e poder servir. O fato é que todos nós temos um dom. E além desse dom, nós temos uma grande missão, a qual todos nós, cada um de nós, somos convidados. Eu quero que você acompanhe comigo essa citação aqui, ó. Todo indivíduo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. O dever de fazer esse convite inclui a igreja toda. Todo que tem ouvido o convite deve fazer ecoar a mensagem pelas montanhas, pelas colinas e vales, dizendo: vem. Você entendeu que você tem uma grande missão? Você, a partir do momento que escolheu servir a Cristo e aceitou selar um compromisso com Ele, você está declarando para todo o universo o seguinte: quer vivamos ou morramos, eu continuo sendo do Senhor, e eu aceito o chamado que Cristo me fez. E eu apelo a você, queridos, aceite por favor esse chamado. Mas Márcio, deixa mais claro para mim o que realmente é essa missão. Me ajude. Eu vou ler um verso que você conhece muito bem. E eu vou pedir que você me acompanhe no livro de Mateus, capítulo 28, e os versos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. A ordem expressa de Deus aqui, meus amigos, no original do grego, não é ide, embora esteja escrito primeiro. A mensagem expressa de Deus aqui é faça. Então o verso diz assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De que forma que nós devemos fazer discípulos, Márcio? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém ou não? Queridos, Deus, Ele prometeu para você que nessa caminhada cristã, Ele estaria com você em todos os momentos da sua vida. Nos fáceis, nos difíceis, nos tristes, nos felizes, Ele prometeu estar com você em todo momento da sua vida. Lucas capítulo 24 e o verso 47, ele nos reforça dizendo que o nosso dever é pregar arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. A partir do momento que você decidiu estar com Cristo, você tem um grande dever de pregar arrependimento a todas as nações. Eu quero fazer a segunda pergunta para você nessa manhã. A primeira foi: qual é o maior de todos os dons? E a segunda é: como você conheceu essa mensagem que transformou a sua vida? E eu quero fazer um pequeno teste e eu preciso que você me ajude
respondendo, levantando a sua mão direita. A outra pergunta é: quantos conheceram essa mensagem transformadora por intermédio de rádio ou TV? Mão direita, irmã. Isso. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5, 6. Bom. Quantos conheceram através de um panfleto na rua? Alguém chegou para você, te entregou um panfleto? 1. Amém. Quantos conheceram essa mensagem transformadora através de um clube de aventureiros ou clube de desbravadores? Amém. Quantos conheceram uma mensagem que transformou a sua vida através do departamento social da igreja? Amém, Claudinha. E a pergunta que não quer calar: quantos conheceram essa mensagem através de um amigo, de um parente ou de uma pessoa próxima? Levante sua mão direita. Dá uma olhadinha para o lado aí. Muita gente, né? Essa mensagem foi boa para você? Foi? Essa mensagem transformou a sua vida? Queridos, o fato é que você precisou que alguém, de alguma forma, falasse o que você sabe hoje. Onde você quer chegar, Márcio? Tenha fé. Alguém precisou falar o que você sabe hoje. Alguém precisou se aproximar de você para falar o que você sabe hoje, para te levar uma mensagem que salvou e que mudou e que transformou sua vida. Queridos, existem muitas pessoas, quem sabe alguém que está aí do seu lado. E eu não vou pedir para você olhar para o lado, embora eu vi que algumas pessoas já olharam para o lado. Mas quem sabe tem alguém do seu lado aí, que não conhece ainda de fato um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que renova. Quem sabe tem alguém do seu lado que está passando por uma grande aflição nesse momento, agora. Saiu de casa e veio até a igreja com o coração angustiado, quebrantado. Quem sabe alguém com problema de depressão, ansiedade, alguém que está sofrendo. Queridos, as pessoas só terão as suas vidas transformadas a partir do momento que elas vierem até Cristo. A partir do momento que elas conhecerem realmente esse Cristo. E a maioria das histórias que eu conheço na Bíblia são de pessoas de vidas transformadas, e nós ouvimos isso no sermão do sábado passado, são de pessoas que vieram até Cristo, e aí sim tiveram suas vidas transformadas. Eu e você, nós temos um dever grande de anunciar as boas novas. Tem pessoas que precisam saber que elas já estão libertas da escravidão desse mundo, mas se você e eu não falarmos, isso não vai acontecer. Escuta aqui uma coisa: todos nós somos o único elo entre Deus e quem ainda não conhece a Deus. Óbvio que Deus é Deus, Ele poderia fazer as coisas de forma diferente, mas Ele preferiu escolher você para essa grande missão. Ele olhou para você com carinho antes mesmo de você nascer, a Bíblia nos diz, e planejou para você uma vida de sucesso, uma vida de missão, uma vida de servir. Antes mesmo que você nascesse, Deus olhou para você com carinho e falou assim: você vai ser uma peça fundamental na obra do Evangelho. Amém? Deus pensou em você. Nessa caminhada cristã, todos nós vamos encontrar muitas dificuldades. Nós vamos sofrer, nós vamos ser condenados muitas vezes. A nossa fé vai ser provada em muitos momentos. E eu quero ler com você algumas das provações que nós vamos passar juntos, se nós decidirmos estar com Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus ainda, no capítulo 10. E nós vamos ler a partir do verso 16. E a Bíblia diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 17 de Mateus capítulo 10. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Olha aqui para mim. Esse episódio aqui na Bíblia, se você prestar atenção aqui no título do capítulo 10, está escrito assim: a escolha dos 12 apóstolos. Jesus tinha acabado de escolher os 12 apóstolos. E ele começou a dizer para eles algumas dificuldades que eles teriam no meio do caminho. E querido, você hoje é um discípulo de Cristo. E essas mensagens que serviram para aqueles homens naquela época, elas servem para nós hoje. Nós decidimos seguir a Cristo e servi-lo, nós vamos passar dificuldades. E acompanhe ainda no verso 34 do capítulo 10, que fala assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Verso 39, quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Versos muito conhecidos. Mas você tem que entender uma coisa: servir a Cristo é fazer sacrifícios, e muitas vezes sacrifícios pessoais. Talvez está passando na sua cabeça assim: mas Márcio, deixa eu entender bem o que você está falando. Você está dizendo para eu abandonar toda a minha família, abandonar tudo que eu tenho e servir a Cristo? Não. Eu estou dizendo para você o que Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode ter o que você quiser, o que você sonhou, e Deus fica feliz com isso. Mas o que Deus pede e quer realmente é que você entregue de fato e consagre todas as áreas da sua vida a Ele. Um pouco antes ainda, em Mateus capítulo 5, volte algumas páginas aí da sua Bíblia. E o verso 11 e 12 dizem o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Eu posso ouvir um amém da igreja? Eu tenho certeza que muitas pessoas são perseguidas hoje. Muitas pessoas têm a sua fé provada hoje. Eu tenho um grande amigo que eu fiz aqui na igreja do Belém, se chama Johnny Wilson, está ali ele. E por um longo tempo nós ficamos orando, né, Johnny? Porque ele estava precisando de um emprego, e ele conseguiu esse emprego. E depois, amém? E depois a nossa oração mudou, porque a sua fé foi provada no seu emprego quando o seu chefe falou que ele deveria ficar até às 6, 7 horas da noite, na sexta-feira.
Então nós começamos a orar em prol disso. E passou o tempo, e pela graça de Deus, ele estava disposto, se fosse preciso, a se manter fiel do que ficar com emprego. E aí, Johnny, deu certo lá? Deu, né? Queridos, Deus ele é fiel. Bem-aventurados vocês, quando vocês são injuriados pelo nome de Cristo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Queridos, a sua recompensa não está aqui. A sua recompensa não é desse mundo. A sua recompensa vem do alto. A sua recompensa vem dos céus. Esses versos me fazem lembrar de uma história. Eu morava na cidade de Itapema, Santa Catarina. Não sei quantos aqui conhecem. Ela fica próximo de Florianópolis, Balneário Camboriú. E eu morava nessa cidade. E antes de eu vir, Deus me dar a oportunidade de vir fazer teologia, eu tinha o meu próprio negócio lá na cidade de Itapema, cidade litorânea, no ramo de alimentos. E toda quinta-feira, semanalmente, eu ia fazer compras para repor o meu estoque. E lá eu geralmente ia no Forte Atacadista. Aqui é mais conhecido o Atacadão, né? E eu ia lá. Toda quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo mercado, Roger. E nessa quinta-feira, eu e Pedro, um amigo meu, nós fomos a esse mercado. E começamos a fazer a compra, ele estava me ajudando. E até o momento em que eu fui ao caixa de atacado, aquela fila enorme, pessoas agitadas, ansiosas, querendo passar logo as suas compras para ir embora, isso de manhã. E eu ali esperando, até que chegou a minha vez. E quando chegou a minha vez, eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre me diz. Ela fala assim: filhão, tenta sempre transmitir alegria para as pessoas, dá um sorriso. E você já percebeu que o sorriso ele é contagiante? Você começa a sorrir, daqui a pouco já tem alguém sorrindo. Dá um sorriso aí, cara. E aí eu lembrei daquilo que minha mãe me falou, e eu olhei aquela moça, eu colocando as minhas compras, ela com a cabeça baixa, passando, e a maquininha apitando. E daqui a pouco eu olhei assim e falei: bom dia, moça, tudo bem? E ela olhou assim, ergueu a cabeça. Falou: bom dia só se for para você. Porque eu, com o tanto de remédio que eu estou tomando, e minha vida do jeito que está, não tem jeito. Abaixou a cabeça e continuou passando as compras. Levei a primeira pancada, Roger. E eu falei: o que eu faço? Desisto ou continuo, Gilberto? Falei: não, eu vou arriscar, vou tentar de novo. Eu falei: moça, eu não te conheço, mas a sua vida, pelo que você falou, deve estar muito difícil. Então quem sabe você, me intrometendo na vida das pessoas, né? Olha só, quem sabe você busque andar com pessoas que te façam bem, ou que te falem palavras que te motivem. Aí ele olhou para mim assim, Roger, ergueu a cabeça de novo e falou: ah, moço, só se eu me separar então. Eu falei: Senhor, desisto ou continuo? Terceira vez, e ela passando as compras. E nisso, a fila gigante. E muita gente assim: pega o telefone dela depois, conversa com ela depois, vai logo, libera a fila. Bem-aventurados sois quando em meu nome vos injuriarem. Eu não queria, claro, causar transtorno na vida de ninguém, mas eu entendi que naquele momento Deus me deu uma oportunidade. E pela terceira vez, Renan, eu falei assim: moça, você acredita em Deus? Mudei o discurso. E daí, diferente de todas as outras vezes, ela parou de passar as compras e ficou me olhando, ela não continuou passando as compras. Aí eu falei para ela assim: quando eu nasci bem saudável, mas depois de 6 meses, isso eu estava no caixa, tá? Eu falando assim com ela.
Depois de 6 meses eu voltei para o hospital e fiquei lá praticamente durante o período de 1 ano. Até o momento em que o médico falou para minha mãe assim, ó, não dá mais, eu desisto, a gente já fez de tudo. Enfim, essa pode ser, quem sabe, uma outra história para eu contar para vocês um outro dia. Mas eu falei para aquela moça assim, você acredita em Deus? Porque eu acredito num Deus que pode ressuscitar pessoas. Eu acredito num Deus que pode transformar vidas. Eu acredito num Deus que pode fazer tudo novo, aquilo que se quebrantou, aquilo que está estragado. E eu quero orar pela sua vida. Aí, Roger, ela falou assim para mim, não, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Eu falei, ô prova, né? Eu falei, não, eu quero só orar por você. Não, mas eu não tenho dinheiro, já me ofereceram um monte de orações aí, eu gastei um monte de dinheiro, não resolveu nada. Eu falei, eu quero orar por você. E eu vou orar por você essa semana toda. E na quinta-feira que vem, eu vou voltar aqui. Ela falou, eu sei, você sempre passa aqui, eu te conheço. E ainda mais, além da oração, eu vou trazer para você um DVD e um livro muito especial, que com certeza vai transformar a sua vida. Ela falou, pronto, eu falei, era só oração, agora vai trazer livro, um monte de coisa. Eu não tenho dinheiro, moço. Eu falei, não vou te cobrar nada, eu só vou trazer. E aí passou a semana, e aí na outra quinta-feira, eu estava acho que mais ansioso do que ela. Eu peguei lá um livrinho, um CD do pastor Luiz Gonçalves, e fui de novo até o mercado. E vocês não vão acreditar, quando eu cheguei lá, estacionei o carro, e ela ficava bem no primeiro caixa, assim, de frente à porta da saída. Ela já estava assim, Núbia. Porque eu ia sempre no mesmo horário e no mesmo dia. E ela lá. De repente, faz favor, Roger, vem aqui me ajudar. Fica aqui de frente para mim. Você agora é o Márcio, tá? E eu represento a moça lá. De repente ela levantou do caixa, meus irmãos, e veio assim, ó. Vem cá, Roger. E me abraçou e falou, muito obrigado, eu não sei o que você fez. Aguenta aí, Roger. Eu não sei o que você fez, mas a minha semana foi muito melhor. Fica aí, Roger. Dá uma olhadinha só se a Priscila não está aí, gente, por favor. Obrigado. Eu estou falando assim, e é engraçado, mas aquela moça me abraçou, me deu um abraço muito forte. Eu até olhei para os outros caixas, Roger, tava todos os caixas assim, ó. Porque em nossos dias hoje é esquisito, né? Alguém que você não conhece, do nada te dá um abraço. E aquela moça falou, muito obrigado, essa semana eu dormi muito melhor. Essa semana eu não briguei com meu marido. Muito obrigado, porque você orou por mim. Não vai custar nada mesmo? Falei, não vai custar nada. Queridos, as pessoas, muitas vezes elas estão precisando apenas de um abraço teu. Você conhece uma verdade que te libertou. E tem pessoas que estão escravizadas. Tem pessoas que estão sofrendo, pessoas que não sabem que já pagaram para ela a sua fiança da escravidão desse mundo. Tem pessoas que não sabem que existe um Jesus, um Cristo, o justo, que saiu da sua glória celestial e desceu até essa terra. Tem gente que não conhece. Tem gente que você fala, conhece Jesus? Quem é? Tem gente que não conhece um Deus libertador. E você foi convidado para salvar pessoas, para servir o seu semelhante. Eu quero que você acompanhe comigo um vídeo agora. Ele tem, se eu não me engano, 6 minutos. A história de Diegson de Jesus. Provavelmente alguém, ou alguns de vocês já viram. Mas por favor, acompanhe essa história. Pode colocar para a gente, Johnny. Eu nasci num lar onde minha mãe, ela era adventista e o meu pai não. Fazia o culto todos os dias pela manhã, à tarde. E isso foi
durante 9 anos na minha vida, que ela passou pra gente. Eu sofri muito com a morte da minha mãe, aquilo ali me deixou traumatizado. A 50 metros da igreja, um carro se desgovernou e passou por cima de mim, da minha mãe e dos meus 2 irmãos, fazendo com que mudasse a nossa história naquele momento ali. Ficou 3 crianças sem mãe. A notícia foi para o meu pai, se enterrou ainda mais no álcool e agora ele teve câncer na garganta e perdeu também sua vida 2 anos depois. Me encontrei desesperado e foi numa tarde dessa. Um senhor estava fumando maconha numa esquina. Eu passei e perguntei para ele por que ele fumava aquilo. Ele falou para mim que aquilo deixava ele tranquilo. E dali começou uma vida de tormento. Roubo, droga. 15 anos, voltei a morar na casa que era do meu pai e comecei a cheirar cocaína e comecei também a usar droga injetável. O vício só foi aumentando. E me afundei. Minha vida virou um inferno. Perdi família, perdi tudo. Tudo que você pensar eu perdi. O que sobrou para mim depois que eu virei mendigo, morador de rua, que não tinha mais nada? Sobrou a Bíblia e o livro Ciência do Bom Viver. Eu fui internado em mais de 50 clínicas de recuperação, 6 vezes no HPM, Hospital da Polícia Militar, inúmeros lugares, nada resolvia. Fui preso 6 vezes, passei vários aniversários preso. Tudo que você pensar eu fiz, tudo e mais um pouco. E conheci uma garota há vários anos atrás, amiga de infância, e nós nos encontramos depois de velho, aos 18 anos. Nos relacionamos, usamos drogas juntos. Em meio a isso, ela falou um dia para mim que tinha AIDS. Ela já morreu, ela já não existe. Mas tem 15 anos que eu adquiri o vírus da AIDS. Me explica como eu estou vivo. Eu não sei. Sabe, o galpão aonde eu fiz muito uso de droga, tinha um toco atrás de uma porta de aço. Eu me sentava ali e ficava fazendo, sabe o quê? Lendo a Bíblia, o espírito de profecia, chorando e falando com Deus. Quando que esse milagre vai acontecer? Quantas noites entra e sai e nunca acontece, nunca muda a minha vida. Eu vou dar fim na minha vida hoje, porque eu não aguento mais isso. Fui no vão central, amarrei uma forca e voltei ali, fiz mais um pouco de uso de droga e comecei a andar em direção àquela forca. Versos 19 e 20, nós encontramos a solução para essa escravidão. Esta escravidão, ela não continua pela graça de Deus. O Senhor Jesus quebra essa cadeia, quebra essa corrente. Mas graças a Deus, porque naquela madrugada, 3 horas da manhã, Deus entra com providência para mim, começa a contar uma história. Eu estava sozinho e comecei a procurar quem é que está falando aí. Comecei a olhar, mas comecei a ouvir e continuei ouvindo. E aquela pessoa que estava falando disse assim: você pode estar num leito de dor sem saber o que fazer. Eu quero dizer que Jesus sempre vem e acalma a tempestade. Eu posso estar falando para você que usa droga e não sabe mais o que fazer, está desesperado nessa madrugada. Eu quero dizer que Jesus sempre vem. Eu quero que você se ajoelhe aonde você está e nós vamos orar. Nós já temos a liberdade. Eu me ajoelhei e orei. Essa liberdade é real. Naquela hora que não tinha ninguém, Jesus usando ele para salvar a minha vida, eu não me enforquei naquele dia. Vivermos essa liberdade com Ele e para Ele. Entrei numa clínica depois de 22 anos, perdido, sem esperança nenhuma. Minha história ali mudou. Comecei a pregar o evangelho. Em 10 meses depois, 10 pessoas haviam sido batizadas, drogada, prostituta,
pessoas perdidas. E são inúmeros os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha família que tinha me abandonado, toda, voltou e me abraçou e me amou. Algumas pessoas têm perguntado como eu fico tão alegre e feliz. Porque Deus me faz assim. Perdido e triste eu estava quando eu estava na escravidão do pecado, dormindo na rua, rasgando sacola pelas ruas de lixo. Mas hoje eu tenho essa paz e a certeza de que muito em breve vou encontrar Jesus vindo nas nuvens dos céus, vou subir e vou encontrar com a minha mãe, onde aos 9 anos foi desfeito o meu lar. E ali eu vou ter um lar feliz ao lado de Deus e quero muito ter ao seu lado. Se prepara, Jesus está voltando. Amém, né? Queridos, alguns meses após a gravação, Edson acabou falecendo. Mas em Cristo. Lucas capítulo 19, verso 10 diz que o Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido. Aqui nós estamos falando de uma situação específica. Você conhece alguém que está nessa situação? Você conhece alguém que está passando uma situação difícil? Você conhece alguém que precisa de ajuda? Se a sua resposta é sim, por favor, leve Cristo a essa pessoa. Leve libertação a essa pessoa. Se você não conhece alguém que está nessa situação, se coloque à disposição de Deus e fale assim: Senhor, envia a mim alguém, porque eu quero servir o meu semelhante, eu quero salvar o meu semelhante. Ou quem sabe eu estou falando para você que é essa pessoa e está aqui hoje, que está numa solidão terrível, que está sofrendo algum vício na sua vida, só você e Deus sabe. Se você é essa pessoa, venha até Cristo para que a sua vida seja transformada. Dê uma chance para Jesus. A história de Edson comoveu a minha vida. E pode colocar para mim o PowerPoint de novo, por favor? É isso aí. Por muito tempo, isso já desde o ano praticamente de 2011, eu trabalhei em clínicas de dependentes químicos como voluntário. Eu tenho realidades assim de pessoas muito próximas. Eu conheço muita gente que está escravo. E essas pessoas que estão ali, elas não conhecem a Deus. Essas pessoas que estão lá numa clínica, muitas vezes, e talvez eu estou falando para alguém aqui que tem essa realidade, muitas vezes elas são desprezadas, e muitas vezes a família já não sabe mais o que fazer, e a única solução é colocar em uma clínica. E amigos, desde 2011, nesse segmento, eu me coloquei à disposição de Deus, para poder levar Cristo a essas pessoas que estão lá no fundo do poço. Esse aqui foi um momento onde, depois de 8 meses estudando com esses meninos, eles falaram assim: eu quero Cristo. E sabe qual que é a maior pergunta deles? É assim, mas Márcio, será que realmente eu tenho perdão? Eu errei demais. Uns chegavam para mim e falavam assim: eu vou contar para você o que eu não falo nem para o meu psicólogo, nem para o meu psiquiatra. E eu falava: você tem certeza que você quer me falar? Ele falou: tenho, porque eu confio em você. Márcio, eu já matei mais de 10 pessoas. E eu sozinho com ele numa sala, conversando, 10h30 da noite. Estamos aí, né? Já matei mais de 10 pessoas.
Eu vi meu pai morrer na minha frente, assassinado, enquanto eu estava embaixo da mesa. Márcio, eu já usei muita droga. Márcio, eu tenho o vírus da AIDS. Márcio, será que eu tenho perdão? Tenho, meu filho. Tenho. Está meio escuro, mas aí a gente fazia... Esse dia foi o grande dia da grande festa, onde esses meninos renasceram para Cristo. Aqui o nosso amigo pastor Paulo Brás, que hoje está no Rio Grande do Sul, a gente trabalhava junto lá. Essas fotos são na cidade de Balneário Camboriú, em uma clínica de recuperação que tinha lá de contenção. Não sei quantos conhecem essa realidade, mas a clínica de contenção é assim, você está preso. Você não escolhe muitas vezes ir para lá, a tua família te põe lá. Você assina um documento dizendo para a justiça que ele pode ficar lá. E essa clínica, que é particular, porém trabalha no sistema de contenção, leva esses meninos para lá. Mas lá dentro, a gente decidiu, como igreja, levar a mensagem para eles. Aqui são são os meninos depois do batismo. Esse camaradinho aqui, ó, é o Felipe. Está meio escura a foto. Um dia ainda vou contar a história dele para vocês. Mas ele foi uma das pessoas mais difíceis de se entregar a Cristo. Felipe, ele tem mais de 42 passagens pela polícia, só para você ter ideia. Uma história difícil, sofrida. Ele mais um outro amigo que também é João Felipe, viviam na rua juntos. Depois João Felipe foi para a clínica e depois de um tempo, Felipe também foi para a mesma clínica. E lá eles se reencontraram. Eu até esqueci de colocar foto. Eles moravam na rua juntos, se reencontraram na clínica e se batizaram juntos. Um dia ainda eu quero contar a história dele para vocês, completa. Esse menino é um grande vencedor. Depois que ele saiu da clínica, ele ligava para mim. E aí, Marcião, beleza? Cara, nós vamos fazer um churrasco aqui em casa, aqui lá na cidade de Itajaí. Você não quer vir aqui, cara? Minha família vai estar junto aqui. Estou trabalhando, consegui um emprego aqui numa empresa de água. Estou carregando umas bombonas, até estou ficando meio forte e tal. E eu passava meu telefone para eles. Porque nós, essas pessoas, se não é muitas vezes a família, quando alguns têm família, amém, mas quando não tem, eles não têm mais ninguém, eles saem da clínica e vão voltar para onde? E eu buscava ser amigo deles, ir na casa deles, umas realidades bem difíceis, gente, mas o amor de Cristo supera qualquer coisa. Esse ali da esquerda é o Rodriguinho e da direita é o João, e no meio também é João. O João de camisa vermelha, rosa, não sei, ele me ligou esses dias falando: Marcinho, vou chamar de Marcinho, estou concluindo a faculdade de Direito, você pode vir na minha formatura? Eu falei: ô João, vou tentar, acabou que não deu, mas até hoje eles ligam para mim, a gente conversa. O Rodriguinho, no dia, não sei se eu coloquei aqui a foto, não, mas o Rodriguinho, que é o da esquerda, ele tinha um filhinho e o filho dele foi dedicado a Deus no dia do batismo dele. Aqui é o momento em que eles já tinham sido batizados, e esse segundo momento, que é a próxima foto, são de outras pessoas já dentro da clínica que foram batizadas. Amigos, nós temos uma grande missão, e a missão é salvar pessoas, é trazer pessoas aos pés de Cristo, é trazer pessoas até as águas batismais, até onde as águas que nos purificam pelo poder de Cristo. Mas Márcio, ficar batizando pessoas, meu amigo, ide portanto fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar tudo o que você sabe. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E depois de Santa Catarina, eu cheguei aqui ainda lá em Santa Catarina. Depois de Santa Catarina, eu cheguei no NASP, e eu e um amigo
também teologando, o Bruno, que hoje está servindo na Igreja do Brás, auxiliando lá. A gente faz um trabalho junto com um projeto Atos 29 do NASP. Alguém já ouviu falar nesse projeto? Atos 29. E dentro do projeto Atos 29 lá do NASP tem um projeto chamado Naaman, que é um projeto que só atende clínicas de dependentes químicos. E aí eu cheguei no NASP e eu falei, eu não quero ficar sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. E já na primeira semana que eu estava no NASP, eu descobri esse grupo. Aí eu falei, então, é aí que eu vou. E aqui é um momento em que, depois de muito tempo, a gente já estudando com eles e trabalhando com eles, aí teve um domingo que eu perguntei assim, o que mais vocês gostam de comer? Foi meio que unânime assim, ó, lasanha! Porque lá dentro, às vezes a refeição não é do jeito que eles querem, assim, não é das melhores. Então eu falei, então nós vamos conseguir lasanha para vocês, no dia tal nós vamos vir aqui, nós vamos comer lasanha. Beleza, aí esse dia chegou, foi esse dia aí. Ó. Rapaz, pensa os meninos que comeram, viu, Roger? Parecia que eles estavam amarrados. Comeram muito. E essa aí é a equipe lá do Atos 29. Ali está eu, o Bruno, mais uma galerinha da equipe também, o Nicolas. Aí em parceria com o NASP, eu falei, por que a gente tem tanta coisa boa aqui no NASP, Engenheiro Coelho, por que não levar para eles? E aí a gente resolveu levar uma orquestra lá, meu irmão. Eles ficaram fascinados, nunca na vida tinham visto. Eles falaram, que violão gigante, aquele ali, Roger. Esse ali é o cello, violoncelo. Nunca tinha ouvido e nem visto. Ao vivo, né? Já vi na TV. Então a gente fez um musical lá com eles. A gente também fazia cerimônias de Santa Ceia, cultos. A gente estudava a Bíblia com eles, além do domingo, durante a semana também. Esse camarada aqui é o Nescau. Eles chamam assim, esse aqui é o Chocolate, esse é o Igor e esse é o João. E a gente estudava a Bíblia lá em turnos diferentes. Mas Márcio, está mostrando tudo isso, Gente, a nossa vida deve ser uma vida de testemunho. Eu só estou mostrando essas fotos para dizer um pouco do que Deus me permitiu fazer. E eu tenho certeza que você que está aqui faz alguma coisa também. E se porventura tem alguém que não faz, e que se isso te motivar, faça. Leve salvação às pessoas. Aí a gente jogava bola lá também. O prazer deles era jogar bola com a gente. Tinha um campinho lá. E aí um dia eu cheguei lá todo equipado, com uma chuteirinha e tal. Eles falaram, não. Falaram assim, Rodolfo, de chuteira não vale. Falei, então tá bom, vamos voltar às origens aqui. Tirei a chuteira, vamos jogar descalço. Todo mundo descalço. Se é descalço, é descalço. E aí a gente jogava bola. E a gente se misturava com eles. E a gente buscava ser amigo deles. Essa aqui é uma família, o Clério, a Ariane, o Léo e o Arthur. O Arthur é interessante, é o menorzinho aqui, ó. O Arthur, ele tem uma dificuldade na mão, nas duas mãos, que ele não tem assim o dedo polegar, tá certo? É polegar, né? Ele tem, mas ele não tem movimento, ele nasceu com uma dificuldade. E aí, ele ia lá na clínica, às vezes, visitar o irmão dele, que é o Léo, esse aqui, ó. E ele via a gente tocando violão e cantando e tal. E daí, eu comecei a visitá-los na casa deles. A gente também, na cidade de Limeira, tinha um grupo chamado PEIGES, Pequenas Igrejas Evangelísticas. E eles começaram a frequentar. E depois, mais ou menos de um mês, Roger, eu cheguei na casa dele. Sabe o que tinha acontecido? Um menino apenas com 4 dedos aqui, que funcionavam bem, falou, Márcio, vem aqui, quero te mostrar um negócio. Pegou o violãozinho dele e tocou uma música para mim. Nunca tinha tocado um violão na vida. Estava lá em casa parado. E por uma vez ele ter visto alguém tocar, isso o motivou, e hoje ele já está tocando várias músicas. Então a sua vida é um testemunho vivo. Testemunhe, pregue, e se preciso em algum momento fale. A sua vida tem que ser um testemunho.
Deixa eu me ligar no horário aqui, né? Esse rapaz aí é o Eduardo. Ele também estava fazendo tratamento na clínica aqui de Engenheiro Coelho, Clínica Nova Esperança. E a gente acolheu esse rapazinho aí. Levava no NASP, ia na casa dele, conhecemos a família. E a gente se tornou amigos. Inclusive, quinta-feira ele mandou uma mensagem para mim. Pois é, só quer saber de São Paulo agora, né? Não veio aqui em casa mais. Não tive tempo de ir lá mais. Já faz uns 3 meses que eu não vou lá, a gente só conversa por WhatsApp. E vários momentos a gente foi lá no NASP. Se você não conhece o NASP, viu? É um bom lugar, né, Roger? É lindo. Vai lá, o NASP Engenheiro Coelho. Aqui com a família, a gente fez um piquenique lá no NASP, tem umas árvores bem bonitas lá um dia. Vai lá que você vai gostar. Ele também estava aprendendo a tocar violão. Aí um dia eu cheguei lá, dia 26 de novembro do ano passado, Roger. Cheguei e eu senti eles meio estranhos assim comigo, meio quietos. Eu falei, vocês não estão legal hoje, né? Não, a gente está bem. Aí no final de tudo, dia 26 de novembro, anota a placa aí, é meu aniversário. Aí, rapaz, o Chocolate, lembra aquele rapaz que eu falei? Entrou em contato com a Priscila e falou assim, Priscila, a gente quer fazer um bolo pro Márcio, alguma coisa aqui, porque é aniversário. Lembraram o meu aniversário, cara. E daí fizeram uma surpresa para mim. Tubaína, bolo, coxinha, eita, foi festa. Vocês estão entendendo o que é o ministério de Cristo? É estar com as pessoas. Não apenas trazê-las aqui na igreja e falar, filho, a igreja é aí, tá? Amém? Vai. Não. Abraçar, estar junto. Esse aqui é uma outra família também da cidade de Limeira, que eu falei assim, para mim o evangelho verdadeiro não é apenas falar de Cristo, é estar vivendo como Cristo. Aí um dia eles falaram assim, ô Márcio, você comentou comigo uma vez que você fazia jiu-jitsu e tal. Eu falei, faz tempo, muito tempo. Então, que a gente treina numa academia bem legal. Você não quer ir lá um dia? Eu falei, claro que eu vou. Aí numa terça-feira eu fui lá. Alguém aqui já fez alguma arte marcial por esporte? Então vocês vão entender que eu vou falar. Eles me passaram o rodo lá. Foi feio o negócio, mas eu tirei a foto sorrindo. Mas queridos, estar com as pessoas, se misturar com as pessoas. E aqui é o resultado depois de mais de 1 ano trabalhando com esses meninos. Aí eles chegaram para mim e falavam assim, ô Márcio, será que eu posso me batizar, cara? Nenhum deles eu falei assim, ó, você precisa se batizar. Nenhum. Foram mais de 15 meninos nesse período de 1 ano de trabalho que entregaram a vida a Cristo. Amém? E nenhum eu falei, você precisa se batizar. Não. Eles falaram, será que eu posso? Eu falei, você não só pode como deve. E eles resolveram entregar a vida deles a Cristo. Aqui nesse dia deu um probleminha na piscina lá e não limpou, mas batiza igual. Aqui a equipe. Esse ali é o Léo. Lembra? Eu falei lá do irmão do Arthur? O Igor até esses dias também me mandou mensagem. Márcio, ora por mim que eu estou precisando, cara. Estou quase dando certo o emprego aqui. Ele mora na cidade de Leme, ali do ladinho de Limeira. Esse aí é o Eduardo, lembra lá dele que eu falei? Que levava ele de vez em quando no NASP? E esse aí é o tanque batismal da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Aquela senhorinha que está ali é a avó dele, eu não lembro o nome dela. Mas ela me ligou e falou assim, pastor, você pode vir aqui em casa porque eu preciso conversar com você. Ela morava lá em Leme também, e eu estava lá em Engenheiro. Eu falei, claro que eu vou. Liguei para o Eduardo, falei, Edu, tua avó me ligou, é para eu ir lá. Não, passa aqui e nós vamos lá. Aí passei na casa do Eduardo de Limeira, fomos eu, ele e a mãe dele, com o carro deles até lá, e ela falou, pastor, o meu neto falou que vai se batizar. E eu também quero, eu posso? Aí, claro, eu conversei com ela. Ela era uma ex-adventista afastada. E ela falou, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E eu já estou velhinha, ela falou assim.
E eu sei que se Jesus não voltar, logo mais eu vou descansar. Será que eu posso batizar junto com meu neto? Eu falei, claro que pode, minha irmã. Então nós preenchemos a ficha dela e ela se batizou. Queridos, o ministério de Cristo é isso aí, ó. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhe desejava o seu bem. Mostrava simpatia por eles, ministrava suas necessidades, conquistava a confiança e então dizia: segue-me. Ele não primeiro falava assim, ó, me segue, depois eu vou te falar tudo como é. Não, ele se misturava com as pessoas. Ele andava no meio das prostitutas, dos doentes, dos cobradores de impostos. Sabe aquela considerada pela Bíblia a pior raça? Ele estava lá, no meio dessas pessoas, andando com pecadores. Porque Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido. Amigos, todos nós, mesmo tendo esperança, estamos na condição de pecadores. Acho que acabou a pilha aqui ou não? Qual é o obstáculo que está impedindo você de cumprir a sua missão? O que hoje te distancia de Deus? Ou o que hoje te separa de Deus? E eu já estou acabando. O que hoje não deixa você agir ou continuar? Qual será o pecado, o tamanho do seu pecado, que faz você pensar assim, bom, depois que eu cometi isso, não tem mais condições, eu não posso mais. Quero dizer para você assim, ó, não deixe que o inimigo fale para você que você não pode. Não deixe que o inimigo fale para você que você é incapaz, que você é sujo, impuro. Qual é o pecado? O que está tirando você do seu foco? Eu coloquei algumas coisas aqui, sei lá, talvez a falta da leitura da Bíblia, transgressão das leis de Deus, ira, espírito vingativo, maledicência, fofoca, falta de amor ao próximo, infidelidade matrimonial. O que está impedindo você de prosseguir? Mau uso do tempo, pecados sexuais, impureza, pornografia, gosto por música mundana, desonestidade, mentira, enfim. O que está impedindo você de cumprir a sua missão? Eu quero que você entenda, por favor, uma coisa. O inimigo, ele é estrategista, ele é milenar, ele conhece todas as suas fraquezas. Tem pessoas que estão necessitando da sua ajuda. Mas Márcio, Deus é Deus, Ele poderia fazer de forma diferente, como eu já disse. Os anjos têm vontade de fazer o que nós devemos fazer, mas Deus escolheu você. O que está tirando o seu foco? Busque a Deus. Eu quero ler o último verso com vocês, e eu gostaria de ler e você só ouvisse, para você prestar bem atenção. Depois, se você quiser conferir e comprovar, eu vou ler para vocês, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, mas eu gostaria que você ouvisse o que eu vou ler agora para você. E diz assim, ó: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, lembra lá de Mateus capítulo 5, verso 11? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vocês como assassino, ladrão ou malfeitor, ou quem se intromete, ou como quem se intromete nos negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você tiver que sofrer na sua vida, que você sofra por causa de Cristo.
Em muitos momentos da nossa vida a gente comete pecados, e quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nisso. Eu já cometi pecados que eu tive vergonha de me voltar para Deus. E falei, Senhor, eu estou com vergonha de Ti. Não posso. Eu não consigo. E a única forma que eu achei de poder voltar para Deus é deixando Ele atuar na minha vida. A pregação de hoje, essa reflexão de hoje, é para motivar você a se reconciliar com Deus. Não existe pecado que não haja perdão, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, aquele pecado em que eu não quero mais a Deus. Você declara que não quer mais. Queridos, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz que se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é justo e fiel para purificar e te perdoar todos os pecados. Deus é o único que pode fazer isso. E eu vou cantar a última música agora e depois nós vamos orar e acabou o culto aqui. Depois tem a escola sabatina. E eu quero fazer um apelo para você. De novo apelo, Márcio? De novo. Eu quero fazer um apelo para você e eu quero ver quem vai ser o primeiro corajoso a se levantar e falar assim: Senhor, me perdoa, eu quero reconciliar contigo. E eu estou disposto a mudar de vida e transformar minha vida para salvar pessoas. Se você tem essa vontade, você que está em cima também, pode abrir aquela portinha lá, descer as escadas e vir aqui. Demonstração de coragem diante de Deus. E se tem alguém aqui que está na condição, que precisa ter a sua vida transformada, e eu preciso falar isso, por favor, não me entendam mal. Se tem alguém que precisa se preparar para que em algum momento vá descer as águas, vem aqui também. Consagre todas as áreas da sua vida a Cristo. Eu vou cantar e você reflita. Não vem aqui só porque ele falou eu vou. Se você sentiu no seu coração a vontade de reconciliar com Deus, se você se sente um pecador e precisa transformar a sua vida, levante desse banco e vem aqui e fala: Senhor, não vem aqui por causa do Márcio, não vem aqui por causa do ancião, vem aqui por causa de Cristo. Reconcilie a vida com Ele. Vou cantar. Depois eu quero orar com você, tá? Se você quiser se reconciliar com Deus, vem aqui. Se você quiser se ajoelhar, quiser levantar, venha. Como tem que ser, ó Deus, a minha adoração a Ti.
consigo mais viver como estou. Perdoa-me, ó Pai. Eu quero ser teu. Meu filho, não temas, filhinho meu, porque eu te remi, chamei-te pelo nome. Agora tu és meu. Conheço a tua dor, conheço o teu sofrer. Eu sei das tuas lutas, conheço o teu viver, os caminhos que trilhou, seu cair e levantar. Quantas vezes chorou por sozinho lutar. Deus é o único que conhece realmente o seu cair, o seu levantar. Ele que conhece de fato o que você já passou e as lutas que você trava todos os dias. Peça para Ele renovar você, renovar a sua vida. Renova-me, 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 Senhor. Renova-me, Senhor. Não consigo mais viver como estou. Perdoa-me, ó Pai. Eu quero ser teu. Não temas, filhinho meu, porque eu te remi, chamei-te pelo nome. Agora tu és meu. Eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrer. Eu sei das tuas lutas, conheço o teu viver, os caminhos que trilhou, seu cair e levantar. Quantas vezes chorou por sozinho lutar. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Confia em mim, confia em mim. Filhinho, filhinho, meu filho, eu sou o seu pai. Amém. Você pode abraçar quem está do seu lado? Pode fechar o corredor. Vamos abraçar como família. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, grande Deus todo-poderoso que habita nos altos dos céus. Pai querido, a gente ouviu a sua palavra hoje e entendemos que o Senhor veio
e virá outra vez para buscar o perdido ao arrependimento. Pai querido, nós estamos aqui como uma comunidade, como uma família, como uma congregação. E nós queremos, por favor, pedir nesse momento que o Senhor, que o Espírito Santo preencha as nossas vidas, para que a partir de hoje, ainda mais, a gente leve esperança e salvação até a vida das pessoas, aquelas que não conhecem ainda o Teu poder libertador, o Teu poder de cura, os Seus milagres. Pai querido, cuida de cada pessoa, abençoe a vida de cada um que aqui está com suas lutas pessoais. Nós sofremos todos os momentos em nossas vidas, tentações, quedas, mas Pai querido, o Senhor, com sua mão poderosa, nos estende a sua mão e fala: filho, levanta, porque eu estou aqui do seu lado. A sua palavra nos diz em Isaías 43 que o Senhor nos remiu com grande preço, e agora nós somos seus, porque nós somos dignos de honra. A sua palavra diz: o Senhor nos amou. Pai querido, perdoe todos os nossos pecados, por favor, purifique-nos com o seu sangue, com a sua graça, com o seu amor. Habite no lar de cada pessoa, habite em nossos corações. Nos motive, Senhor, a trabalhar por Tua obra. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoe o teu irmão, dê um abraço. E que Deus cuide de você.